Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com você aqui esta noite, esse sábado à noite. Muito obrigado por tua fidelidade de estar comigo aqui, me dando essa oportunidade de entrar no seu lar. Eu queria agradecer mesmo de coração. Boa noite mesmo a todos vocês. Que a graça do Senhor, o amor de Deus esteja no seu lar, na sua família, e que realmente as ricas bênçãos do Senhor venham a ser derramadas sobre a sua vida. Muito obrigado mesmo por você estar comigo. Eu queria agradecer a todos vocês. Se você puder compartilhar também essa live, é muito bom para que outras pessoas sejam alcançadas também. É um meio de comunicação que nós temos a oportunidade de levar a palavra de Deus, e eu queria que você, essa noite, esteja com o coração aberto para que o Senhor fale comigo e com você também. Que nós possamos meditar na palavra do Senhor, sabendo que Deus é perfeito, bondoso e poderoso. Nós temos um privilégio de adorar a Deus, de ler a palavra do Senhor ainda. Graças a Deus por isso. Nós queremos louvar ao Senhor por essas bênçãos que o Senhor nos permite ainda, que é ler a palavra, adorá-lo, sendo presencial num culto dentro da igreja ou via esse instrumento como um meio de comunicação. É importante nós pensarmos que o Senhor está nos permitindo a cada vez mais adorar ao Senhor, de buscar a esse Deus que nós cremos, porque Ele é poderoso e fiel. Eu queria que você agora, nesse momento, entrasse em oração comigo agora, para que possamos meditar na palavra do Senhor e pedindo ao Espírito Santo de Deus venha falar com todos nós através da palavra dele, que a palavra dele é viva e ela jamais volta vazia. Eu queria que você agora, se você tem alguém perto de você aí no seu lar, chama essa pessoa aí para orar com você, esteja entrando em espírito na presença de Deus, para que o Senhor fale conosco esta noite. Então eu convido você a se unir comigo agora através da oração em Cristo Jesus. Feche os seus olhos agora, por favor, e vamos orar ao nosso Deus. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por essa noite que o Senhor nos permite, mais um dia que o Senhor nos dá o privilégio de ter a oportunidade de ler a sua palavra. Que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia esteja com todos esses teus filhos, Pai, esses lares aqui representados essa noite, que o Senhor venha abençoá-los, venha cuidar de todos em nome de Cristo Jesus. O Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, por isso pedimos a Ti, Senhor, limpa o nosso coração de tudo que não Te agrada, e que possamos meditar na Sua palavra em espírito e verdade, e que esta noite o Senhor fale conosco de uma maneira poderosa em nome de Cristo Jesus. Amanhã é um dia de adoração ao Senhor, é um dia que nós entramos na Sua presença no domingo de adoração, mas queremos que o Senhor já comece a tratar conosco hoje, já, a partir deste momento. Então peço em nome de Jesus, fala comigo, que a Tua palavra, o Teu Espírito venha sobre mim, que eu possa expressar o que o Senhor tem para todos nós. Abençoe todos os membros da Igreja Metodista Livre, Senhor, abençoe todos do Concílio Regional do Vale, em nome de Cristo, esteja abençoando e cuidando de todos os membros, famílias, idosos, em nome do Senhor, porque o Senhor é fiel e bondoso. Louvado seja o Senhor por essa noite e obrigado por estar aqui com esses teus filhos, queridos, irmãos verdadeiros, que me dão a oportunidade de entrar no seu lar e falar da tua palavra que é poderosa, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos e pedimos a ti, Senhor, que o nosso coração esteja aberto e fale conosco. Que essa palavra, Senhor, que o Senhor tem para nós, seja uma palavra edificante em nome de Cristo Jesus, que eu peço e agradeço em nome do Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs queridas, que a graça do Senhor esteja sobre você essa noite. Eu queria propor um texto para você, que está lá no livro de Josué, Josué capítulo 24, Josué capítulo 24. Você já pensou, eu acho que você já ouviu essa palavra, não é novidade para você, mas uma palavra dizendo assim, um ditado popular que diz, recordar é viver.
Você já ouviu essa palavra? Eu creio que você já ouviu essa palavra. Recordar é viver. Quanto mais anos vem chegando nas nossas vidas, vamos ficando mais velhos, vamos aprendendo com os acertos e erros da nossa existência, da nossa vida. E às vezes a gente pega pensando no passado, nas coisas que fizemos certo ou errado, e pensamos o que podemos tirar de proveito daquilo que fizemos certo e aquilo que fizemos errados. Eu acho que hoje, com a idade que nós temos, muitas coisas nós pensamos, entramos naquele túnel do tempo da mente e pensamos nas coisas que acertamos e erramos. Eu não sei você, mas eu errei muita coisa, fiz muita coisa errada. Creio que se eu tivesse a oportunidade com os meus 18 anos, com a mente que eu tenho hoje, não faria tanta coisa errada como eu fiz. Mas recordar é viver. E esse texto que eu quero propor para você essa noite é um texto que fala sobre recordar é viver. É uma recordação que Josué trabalha nesse momento final da sua vida. Josué escreve para todo o povo, ele ensina o povo, ele instrui o povo pelas recordações que o povo de Israel tinha vivido, mas ele está um pouquinho já mais de idade e agora ele começa a ler. Se você olhar no capítulo 24, você vai ver que ele lê as escrituras para todo o povo dele, para que todo o povo se recordasse das coisas que o Senhor tinha feito. Então eu queria propor para você, nós vamos trabalhar em cima do capítulo inteiro, mas eu queria começar a ler o capítulo 24, nós vamos meditar no capítulo todo, mas leia comigo a partir do versículo 1. A partir do versículo 1 de Josué, capítulo 24, Josué disse assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer da terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei a Isaque. E a Isaque dei a Jacó, e a Jacó a Esaú. Dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés a Arão e feri o Egito com o que eu fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando os vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram os vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejavam contra vós outros. Porém os entreguei em vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós todos eles. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Vai lá para o versículo 13. Dei-vos a terra, e que não trabalhaste, e cidade que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas, dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além dos Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. E quem se vais? Aos deuses
a quem serviram os vossos pais, que estavam do além dos Eufrates, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, e, portanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar no capítulo todo esta noite. Aqui, nesse texto, eu queria que você pensasse com a palavra recordar é viver. Por que, Orlando, você está falando que recordar é viver? Porque nesse momento Josué estava com 110 anos de idade, não era tão novo assim. E ele, sabendo que logo o Senhor levaria-o embora, ele chama todo o povo, todos os juízes, todos os anciãos, todos os líderes daquele povo, se ajunta todo num lugar só. E lá em Siquém ele começa a dizer a todos aqueles que pertenciam ao povo de Deus, dizendo a eles tudo o que Deus tinha feito no passado, da aliança que Deus tinha feito, da oportunidade que Deus tinha dado, a uma terra que o Senhor tinha abençoado para eles habitarem, um lugar onde ele pegou um peregrino chamado Abraão e ele deu a esse homem uma aliança. Se você olhar, por exemplo, o versículo 13 e o versículo 14, você vai ver que aqui ele fala, olha, eu trouxe todos vocês. Isso aqui Josué estava falando, recordando a lei de Deus, recordando tudo que Deus tinha feito, recordando os livramentos, as bênçãos que Deus tinha dado. E aqui ele está dizendo, versículo 13 e versículo 14, que Deus tinha dado tanta bênção para esse povo, tinha dado tanto livramento a esse povo, que agora pela boca desse homem chamado Josué, um homem que assumiu um compromisso, depois que Moisés faleceu, ele assume o compromisso, e agora ele está recordando o povo, antes da sua morte, dizendo para o povo que eles deveriam estar na lei de Deus, que eles deveriam buscar a Deus, eles deveriam decidir a quem serviriam, se eram os deuses dos seus antepassados, que eles serviam, ou seria o Deus que livrou eles de vários momentos e muitas circunstâncias. Aqui Josué está dizendo a todos aqueles que habitavam naquela terra prometida que Deus foi tão bom que ele derramou a graça dele, que eles estavam desfrutando de uma terra que não era uma conquista, não foi pela espada simplesmente, não foi por escudo simplesmente, foi pela bênção de Deus, pela mão de Deus. E aqui Josué está dizendo que eles deveriam trazer à memória tudo aquilo que Deus tinha feito. Deus faz aliança com o homem da terra de Ur. E a partir da descendência desse homem, chamado Abraão, todos seriam bem-sucedidos. Os que não foram fiéis ao Senhor, os que murmuraram no deserto, não tiveram essa oportunidade de herdar a terra. Mas Josué era um daqueles que tiveram a oportunidade de herdar a terra, de assumir um novo papel como um chefe que está levando o povo em uma direção orientada por Deus. Aqui nós percebemos que Josué está recordando de tudo que Deus tinha feito. Balaão foi levantado para amaldiçoar o povo, e tudo que o povo de Deus tinha sido sofredor por palavras de calúnia, Balaão não conseguia levar nenhuma maldição para o povo de Deus, porque tudo que ele tentava expressar, Deus modificava e era a bênção. Recordar é viver, porque eu creio que nesse momento um homem de 110 anos está dizendo ao povo, eu estou prestes a morrer. Se você olhar o capítulo em seguida, a partir do versículo 29, você vai ver isso. Mas eu queria que você pensasse que Josué nos ensina que
recordar é viver. Se você pegar o significado da palavra recordação no dicionário, fala que é lembrança, que guardado na memória, é lembrar uma experiência, uma situação vivida, ou uma expectativa de ter vivido. Note que recordar é bom demais. Eu creio que em muitos momentos você deita na sua cama e começa a pensar, nossa, como era aquela pessoa quando estava viva, como a vida era quando eu era mais adolescente, jovem, como era bom, como é bom a gente lembrar das coisas que nos dão esperança, nas coisas que nos fazem continuar, as coisas que nos impulsionam a continuar buscando, a continuar acreditando. Josué estava prestes a morrer e ele diz ao povo, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas uma coisa eu quero que vocês entendam. O Senhor, desde a aliança que ele teve com Abrão, ele nos abençoou até hoje, nós estamos na terra prometida de Canaã. E por mais que nós soframos na vida, Deus sempre cumpre as promessas dele. Por isso, recordar é viver. Recorde de pessoas que você ama ou já foram embora. Recorde de situações que você viveu que foram boas. Recorde também de situações que você já viveu que foi ruim, mas te ensinou muitas coisas. Te ensinaram a poder sobreviver. Talvez você é o que você é hoje, desculpa falar desta forma, mas talvez você seja assim, porque as coisas que você viveu te ensinaram muitas coisas. Situações difíceis trabalharam no seu coração, na sua mente, na sua vida. E Josué estava dizendo ao povo, olha, povo de Deus, vocês precisam lembrar o que Deus fez, te deu uma terra que você não merecia, te deu um sentido geográfico de um local que vocês não deveriam, vocês não conquistaram, mas vocês vão usufruir, porque Deus deu. E essa vida que você tem hoje, que você está lembrando agora, é uma vida que Deus te deu oportunidade de sobreviver, de aprender com ela. Eu vivi muitos momentos na minha infância que eu não tenho saudade nenhuma, mas talvez eu seja o Orlando que você conhece hoje por essas situações que eu vivi. Situações de ser abandonado, de meus irmãos abandonados, de minha mãe e meu pai ir embora e eu ficar sozinho durante quase 2 meses. Com 7 anos, meu irmão com 5, meu outro irmão com 18 dias. Fiquei 2 meses sozinho. E muitas vezes eu penso nisso, eu fico muito triste com isso. Mas ao mesmo tempo, Deus me trouxe aqui para falar para você essa noite que recordar é viver. Recordar coisas boas é legal demais, mas recordar coisas que nos fazem tristes, nós devemos lembrar e saber que foi a oportunidade da escola da vida, que você cravou na cruz de Cristo e lá Ele levou essa lembrança ruim. Recorde de circunstâncias, pessoas, situações, coisas que você viveu, recorde mais coisas boas que você recorde com saudade. Coisas más, recorde com gratidão. Porque a gratidão é aquilo que todo cristão deve ter no coração. E aqui Josué está mostrando que ele tem a oportunidade de recordar com alegria. Porque ele está dizendo ao povo, se você olhar essa situação, essas situações que nós aprendemos aqui, você pode tirar muita coisa desse texto do capítulo 24, mas eu queria que você pegasse nessa palavrinha, recordar é viver. Recordar é tão bom que às vezes nós esquecemos que o recordar foi
a situação pedagógica que Deus deu para todos nós, aprendemos a lembrar com alegria e esperança e esquecer as tristezas da vida, mas ter a gratidão do aprendizado. Aqui, Josué está mostrando para o povo que ele está velho demais e a vida já está se esvaindo. E ele chama todo o povo para mostrar para o povo: eu vou mostrar para vocês tudo o que Deus fez. Desde o momento da aliança que Deus faz com Abraão, até vocês estarem aqui neste momento comigo. Mas agora é o momento de vocês entenderem que vocês precisam recordar, mas tomar uma atitude para continuar. Tomar uma posição para caminhar nos novos desafios da vida. E aqui nós percebemos nesse texto, eu gosto muito do versículo 14 e versículo 15, que ele demonstra para mim e para você que eu preciso recordar quando eu fiz a minha escolha de servir ao Senhor e entreguei a minha família para Ele. Porque você percebe nesse texto, você aprende com ele, que Josué disse para eles o seguinte, versículo 14 e versículo 15. Olha, eu queria que vocês entendessem o seguinte: temei ao Senhor, servir com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos seus olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram os vossos pais, da além do rio Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que você, um dia, pare e pense comigo, quando foi o dia que você entregou sua vida para Jesus? Qual foi o momento, qual foi a circunstância, a situação, quando você disse a primeira vez, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador? Você recorda desse dia? Você recorda nesse dia que você talvez tenha chorado, que você talvez tenha aberto o coração, talvez uma circunstância difícil que levou você até Jesus, eu não sei. Mas recorde desse dia, este momento, porque você vai perceber que aqui Josué dá uma grande lição ao povo, dizendo ao povo o seguinte: olha, vocês já escolheram ao Deus que vocês vão servir? Primeiro ele faz a recordação de quem é Yahvé. O que Yahvé fez para eles estarem neste momento lá escutando Josué? O que Deus fez na aliança, na graça, limpando eles do sofrimento, do coração, deixando a escravidão, liberando a libertação do Egito, os livramentos que Deus deu a todos. E aqui você vai ver o seguinte, que Josué está mostrando para eles, olha, qual Deus que vocês vão escolher? Vocês acham que existe um Deus maior do que Yahvé? Sirvam ele então. Mas uma coisa Josué está dizendo para aquele povo, olha, se vocês querem servir outros deuses, podem servir. Mas eu quero deixar uma herança na minha casa, na minha família. E essa herança é de graça e pela graça. Recordar e viver, que eu creio que você quer que os seus filhos, seus netos, seu cônjuge, parentes, conheçam a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, eu queria que você hoje, essa noite, recorde no momento que você entregou a sua vida para Jesus. E se entregue realmente, lembre-se daquele momento, se foi através de choro, sorriso, circunstância difícil, eu não sei, só você sabe. Mas não está na hora de você recordar e viver?
viver aquele momento que você professou Jesus como seu Senhor e Salvador. Josué está dizendo para o povo, olha, Deus livrou tanto vocês. Deus abençoou tanto vocês. Não está na hora de vocês escolherem o Deus que vocês têm que servir? Se é o Deus dos seus pais, sirvam. Se é o Deus da terra onde vocês estão, se vocês acham melhor, sirvam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu preciso recordar quando eu fiz essa escolha de servir ao Senhor. E quando eu assumi o compromisso com Deus e entreguei no altar dele a minha família. E isso é uma recordação que a gente jamais tem que tirar da mente e do coração. Eu me lembro quando eu fui para o seminário, antes de você entrar no seminário, você tem que fazer um testemunho escrito, escrever um testemunho, porque você acha que Deus está te chamando. E a todo momento que eu tinha uma situação difícil no seminário, porque esse seminário interno não é fácil, eu lembrava daquelas palavras que eu escrevia. Eu lembrava daquelas palavras que eu falei para o Senhor, que eu estava aceitando Ele, o ministério com Ele. Imagine você quando entregou sua vida a Jesus, é muito maior do que uma carta. É o seu viver, é o seu caminhar. Josué disse ao povo que eles deveriam deixar de esses deuses do Egito, deuses dos cananeus, dos amorreus, e eles deveriam adorar a Deus e servir a Deus, porque eles aceitaram as leis de Deus. E o gozado que as testemunhas que estavam ali presentes era o próprio povo, porque um testificou o que o outro disse. Note que, se você pegar, por exemplo, do verso 16 ao versículo 24, você vai ver que o povo tinha feito escolha. E essa escolha eles expressaram publicamente para Deus e um para o outro, que eles queriam recordar. Isso é um compromisso que eu creio que você tem com Deus, não comigo, não com nenhum líder, mas quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem que trazer à mente isso nesta noite, nesse momento, e falar com Ele, e ao mesmo tempo você reassumir esse compromisso que você tem com o Senhor. Note que Josué fala com o povo, do versículo 16 ao versículo 18, Josué fala ao povo o seguinte, que vocês deveriam escolher. Quem que vocês querem servir? Não, queremos servir a Deus, queremos servir a Yahvé. Ok, vocês querem servir a Yahvé? Então está na hora de vocês assumirem esse compromisso. Eu não sei vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vai ver que no versículo 19 e 20, Josué queria que o povo tivesse um compromisso com Deus. Porque Moisés morreu com compromisso com Deus, Josué estava morrendo com compromisso com Deus, todos estavam, que mostraram o caminho da terra prometida, estavam com o coração cheio de compromisso com Deus. Josué queria que o povo soubesse que esse compromisso com Deus não é meio compromisso, é um compromisso total. Por isso, renovar a nossa mente, o recordar é viver. A palavra de Deus diz que se você quer viver e viver em abundância, é só com o Senhor. Porque você aceitou Ele como Senhor e Salvador, Ele morreu na cruz, não foi só pelo Orlando, foi por todos. E esse compromisso que você fez com Ele ainda está valendo. Deus queria que o povo, através de Josué, voltasse ao compromisso de fidelidade com Ele. Aquele compromisso quando você falou com Deus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, é o compromisso, é a nota promissória que foi paga lá na cruz, a dívida foi paga por Jesus,
mas nós temos um compromisso com Ele. Josué está dizendo isso para o povo. Chamou todos dizendo lá, vamos recordar o que Deus fez? Vamos recordar o que o Senhor fez? Vamos ser gratos a tudo que Ele fez através da graça, através do amor, através da misericórdia. Ele salvou-nos, Ele nos deu a terra prometida, Ele cumpriu a aliança que fez com nosso pai Abraão, com Isaac, com Jacó. Ele deu as bem-aventuranças a todos eles, porque eles foram bem-aventurados. E eu estou prestes a morrer, e eu quero que vocês entendam o seguinte: vocês têm um compromisso com Ele. E esse compromisso é aquela decisão que vocês tomaram já desde o momento que Moisés estava vivo. Que vocês herdaram a terra prometida porque o Senhor teve misericórdia. E quando você decide entregar a sua vida para Jesus, eu creio que não foi num momento de explosão. Há algumas circunstâncias sim. Muitas pessoas abrem a boca e falam que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas não aceitaram de coração. E o Senhor quer o coração. Palavras vazias não valem nada. Josué está 110 anos prestes a morrer e queria dizer a pessoas ali, olha o que diz no versículo 21, versículo 22, versículo 21, 22 do capítulo 24. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Olha o que Josué diz ao povo: vocês são testemunhas dos seus irmãos, do seu amigo, da sua família, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Recordar é viver. Quando você aceita o Senhor como Senhor da sua vida, e Ele espera de pessoas compromissadas com Ele, comprometidas com Ele. Porque servir ao Senhor não é fácil. E se você recordar do que você fez e como você fez, eu quero que você volte lá no início da sua fé, o seu primeiro amor com Jesus, e diga as mesmas palavras que você disse a Ele naquele momento. Renove essa aliança, renove esse coração, renove esse amor, joga fora aquilo que no decorrer da sua fé está atrapalhando você de servir ao Senhor. Note o que Josué disse ao povo: vocês precisam escolher que Deus vocês precisam servir. Se vocês servirem a Yahvé quer compromisso. As coisas boas estarão sobre vocês. Mas vocês precisam servir o compromisso e a aliança que vocês fizeram com Deus. Porque no grande tribunal do Rei eterno nós estaremos. Dobraremos o nosso joelho e lá o Senhor falará daquele compromisso que eu fiz um dia. Eu todos os dias, a todos os momentos, eu peço ao Senhor: tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de mim, porque muitas vezes eu não consigo caminhar daquele compromisso que eu fiz inicialmente contigo. Eu fico muito triste quando eu erro, quando eu peco, porque eu sou falho, eu sou um ser humano super falho. Eu peço a Ele: tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de mim, porque eu preciso do Senhor todo dia. Eu preciso entender que enquanto eu estiver nessa condição humana, eu vou tropeçar. Quando eu recordo de coisas ruins que eu fiz na vida, ao mesmo tempo eu confronto com o dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Isso remete a olhar para a cruz de Cristo e deixar cravado aquele velho Orlando. Quem me conhece sabe que eu sempre falo do Juninho. Juninho é aquele Orlando que está lá dentro, que eu nunca quero que ele saia de novo.
Porque se ele sair, o Orlando não será de novo esse que vos fala. Eu peço que o Senhor sempre me ajude a matar, assim, no bom sentido, esse velho homem. E que eu possa ser esse homem compromissado com Deus. No primeiro dia que eu falei, Senhor, eu quero te servir. Eu lembro que quando eu disse a primeira palavra para Deus, eu queria servir o Senhor um pouquinho diferente. Eu não queria só ir na igreja, eu não queria só sentar no banco. Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas se você já ouviu, me perdoe. Mas você sabe que eu tinha vergonha de falar em público? Eu tinha vergonha de ler em público? Eu não sabia falar em público? E quando eu fui para o seminário, eu nunca tinha pregado. E eu fui a primeira pessoa que Deus falou para pregar na capela, na minha turma, para fazer um sermão, porque Deus queria trabalhar em mim isso. E se Ele fez comigo isso para me moldar, eu recordo, porque recordar é viver. Recorde quando você não tinha nenhuma ruga e você tinha tanta oportunidade de servir ao Senhor, mas eu creio que às vezes a gente desperdiça essas oportunidades. Com coisas banais do dia a dia, nós temos uma oportunidade única nesse momento. E eu creio que essa situação que nós estamos vivendo hoje do Brasil, eu creio que você já recordou coisas que era tão bom e você não prestou atenção. Não é? Coisas boas de estar abraçado com os irmãos na igreja, com a sua família, com seu pai, a sua mãe, se estão vivos. Quando você tinha oportunidade, você não negava de ir lá todo final de semana ver seu pai, sua mãe, seus entes queridos. E agora você está louco para fazer isso. E está muito difícil. E agora você tem uma coisa a pensar: recordar é viver. Só que coloque em prática isso. A partir de agora, peço a você em nome do Senhor Jesus. Pratique isso. Pratique de verdade a partir de agora. A partir de essa flexibilização que nós teremos agora, tenha a oportunidade, com os devidos cuidados, sim, mas tenha a oportunidade de recordar e viver os momentos tão bons que você poderia e pode ainda viver. Aproveite o sorriso daquela pessoa que você faz tempo que não vê. O abraço daquele irmão, irmã, parente que você não vê. Procure ele, procure ela, para você recordar e viver no futuro. Porque é tão bom quando a gente ficar velhinho, parar e pensar: como eu fui tolo, como eu não aproveitei os momentos. Até ontem meus filhos eram tudo pequenininho, agora os meus filhos estão já maiores de idade, só o Marcelo que é mais novinho, mas já está grande. Aproveite, recordar é viver. Josué ensina isso para o povo e eu espero que você também faça isso, que o recordar é viver. Outra coisa importante que você aprende, a terceira coisa, que eu preciso recordar quando foi que você fez a escolha de servir ao Senhor. Olha no versículo 25 ao versículo 27, ele está falando com todo o povo, Josué falando com todo o povo. Olha o que diz no versículo 26. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e ergueu ali, embaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que essa pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mintais ao nosso Deus. Sabe que Deus está falando aqui? Que o recordar é viver. E esse recordar é viver é
como se fosse um marco. Um marco de como quando você aceitou Jesus, um marco quando você entregou a sua vida a Ele e assumiu o compromisso, entregou a sua família com Ele, para Ele salvar todos, e eu acredito em nome de Jesus que Ele vai atingir todos da sua casa para abençoar, para cuidar, para proteger. Continue orando, continue intercedendo, continue buscando a Deus, porque nós fizemos uma escolha de servi-lo. E quando nós servimos ao nosso Deus aqui, você vai ver dos versos 25 ao verso 27, Josué está dizendo o seguinte: vocês fizeram uma aliança com Deus. E aqui a palavra de Deus está dizendo que é um marco na vida de vocês. E eu preciso recordar esse marco. Esse marco é uma maneira de dizer ao Senhor: obrigado, Deus. Eu agora estou sendo testemunha. Essa pedra é testemunha. Essa profissão de fé é testemunha. Esse meu irmão e minha irmã que está aqui perto de mim, ouvindo o meu compromisso, ele sabe, ele é testemunha, que é um marco da vida dos que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Esse marco é para dizer para todos que ouviram você um dia professar a fé em Jesus, que você vive em Jesus, que você acredita em Jesus, que você recorda das coisas boas que Ele fez. Se eu perguntar para você esta noite, você recorda do seu batismo? Como foi o seu batismo? Se você ainda não se batizou, quando passar essa situação da pandemia e quando nós voltarmos a congregar, pode me procurar que nós daremos sequência ao seu batismo. Mas se você já se batizou, como foi? Qual foi as palavras que você disse? Você lembra? Qual foi o compromisso que você fez com Deus que pararia de fazer? Qual foi o seu compromisso que você disse para Deus que você não faria mais? E muitas vezes nós tropeçamos e fazemos de novo. Mas a graça do Senhor e a misericórdia dele nos atinge todo dia para dizer: vou te dar mais uma chance. Vou te dar mais um começo. Nós temos relacionamento com Deus. E recordar é viver. Por isso, meu irmão, minha irmã, esta noite, eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Recordar é viver. Por que é viver, Orlando? Porque a recordação em Jesus nos dá vida, uma nova experiência, um novo recomeço, uma nova história, uma nova vida. Não importa se Satanás te aponta o dedo e fala que você fez errado. O que importa é que Jesus pagou o preço na cruz para nos dar uma nova vida, um novo começo. E eu recordo isso todo dia. Obrigado, Deus, porque recordar é viver. Faz muito tempo que eu não vejo vocês. E eu sempre tento recordar do rosto de cada um de vocês que estão comigo aqui nessa live e os que não puderam estar agora nesse momento. Quando eu vejo alguém no Facebook ou no Instagram ou quando tenho os WhatsApp, eu sempre tento recordar o sorriso, aquela pessoa, o abraço, porque recordar me faz viver esses momentos. E eu espero que volte a revigorar as nossas energias quando nós recordamos coisas boas. Que você entenda através dessa passagem do capítulo 24 de Josué, que Josué chamou o povo, leu a palavra para o povo, disse ao povo: vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. E se vocês decidirem servir a Deus, sirvam de verdade, porque vocês são testemunho um dos outros. Porque Deus, já ouvi o que vocês falaram. Deus conhece o teu coração
Deus conhece a sua história, Deus conhece a tua vida. Se você tiver esse recordar para viver esta noite, eu creio que você vai ser mais feliz. Eu creio que você vai ter mais esperança. Lembre desse marco no dia que você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E sirva a Ele de verdade em nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus encha a tua vida de bênção sem medida, que você possa recordar para viver. Se você crê que recordar é viver, eu gostaria que você escrevesse aí embaixo. Eu creio que recordar é viver. Você crê nisso? Escreva aí embaixo se você não quiser escrever, tudo bem. Mas se você crê que recordar é viver, eu acredito que isso vai dar ao seu coração a certeza que você crê que Deus tem um novo recomeço para você, uma nova vida, um novo momento em nome de Jesus para você e para a tua casa. Porque a palavra maravilhosa que Josué nos deixa para nós está lá no versículo de número 15. Vocês decidem que Deus vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma palavra de vitória, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se o seu filho, a sua filha, ou se a sua família, seu marido ou sua esposa está indo para outro caminho. Entregue no altar de Deus essa vida e creia que recordar é viver, porque eles vão voltar para o caminho de Deus em nome do Senhor. Eu creio nisso em nome de Cristo Jesus. Creio mesmo, de coração. Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Pai Celestial, te damos graças, Pai. E nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia dos nossos lares. Tem misericórdia dos nossos filhos, da nossa família, em nome de Cristo, Pai. Nos ajuda a caminhar na sua direção, pedindo a Ti, tem misericórdia de todos nós. Que possamos recordar e viver as bênçãos maravilhosas que o Senhor tem para todos nós. Pai Celestial, esse teu filho, tua filha que está hoje comigo nessa live em nome do Senhor, escrevendo que recordar é viver, que crê nesse recordar e viver, eu peço em nome de Jesus que essas pessoas alcancem a vitória em Cristo Jesus. Eu peço pelas famílias em nome do Senhor, peço pelos nossos que estão enfermos em nome de Cristo, pelos nossos idosos, proteja nossos idosos em nome do Senhor. Proteja cada casa, cada família, Pai, a cada membro da igreja em nome do Senhor. E que todos possam ter o desejo de se reencontrar para recordar e viver as experiências maravilhosas que o Senhor terá para nós no futuro bem próximo em nome do Senhor. Que possamos recordar, Pai, daquele irmão que outrora estava chorando, mas agora, em nome de Jesus, ele vai sorrir, porque o Senhor é fiel e bondoso. Pai Celestial, nós te damos graças por essa noite. Seja abençoando a cada um que está comigo nessa live, os que irão assistir mais tarde. Deus traga a tua bênção maravilhosa sobre essas vidas. E abençoe, cuide de cada um em nome do Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor é bondoso e maravilhoso. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de recordar coisas maravilhosas que o Senhor tem feito conosco. E eu sei que nada se compara com o que nós viveremos quando o Senhor voltar a nos buscar. Pai Celestial, te damos graças por essa noite. Possamos amanhã ter um culto abençoado em nome do Senhor. E que todos esses meus irmãos e irmãs que estão comigo aqui possam ter uma noite cheia da graça do Senhor e da misericórdia de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel, bondoso e maravilhoso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus agora
e para todo sempre. Amém, Senhor. Ó Pai Celestial, Pai Celestial. Irmãos, Deus abençoe. Queria que você continuasse orando por esses irmãos que você sabe que andam precisando das nossas orações. Esteja orando pela Andréia, em nome do Senhor, da recuperação dela. Muito obrigado pelas orações também da minha filha. Ela já está bem, graças a Deus. Tirou 9 pedrinhas do rim, mas ela está bem, graças a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de todos vocês. Tá? Lembre-se do culto amanhã, 9h30. Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês. E obrigado pela fidelidade de vocês para comigo. Entendam uma coisa, quando você encontrar alguém, diga a essa pessoa, recordar é viver. Diga para um ente querido na sua casa, diga a ele, recordar é viver. Porque viver é em Cristo Jesus e nada se compara em viver com Ele para a honra e glória dEle, em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a todos vocês. Até quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Espero você às 8h da noite para nós meditarmos mais um pouquinho na Palavra de Deus e consagrarmos as nossas vidas e esse culto a Deus, porque Ele merece, Ele é digno de toda a honra e toda a glória, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe um resto de sábado abençoado e um domingo maravilhoso, em nome de Cristo Jesus. Tudo isso vai passar, porque recordar é viver em nome de Cristo. Deus abençoe a todos vocês.